Ângela e Jean. Hoje nós vamos conversar com a Ângela Andrade, que é a tradutora do livro Oceano, e vamos conversar um pouco quais são os desafios do processo de tradução de livros do Shin budismo. E aí, a gente fala budismo Shin ou Shin budismo? Aí acho que você também pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que determinadas coisas vão, como assim, decantando, como líquido vai decantando, vão sendo assimiladas com o tempo, naturalmente. Acho que não dá para a gente forçar nada. Zen budismo, por exemplo, se a gente sempre... Eu me acostumei a ouvir Zen budismo, mas às vezes você ouve o budismo Zen. Eu acho que não faz muito barulho essa questão, né? Eu acho que vem naturalmente, vai se definindo ao longo do uso, né? Como essa questão da linguagem, né? A linguagem é o uso da língua, é experiência, é vivência, e aí vai acontecendo. Eu tenho usado o Shin budismo. Tá certo. Não sei. Ângela, conta um pouquinho da sua história, então, do envolvimento com o budismo Shin e enfim, sobre os livros também. Em algum momento acho que vai ser bacana você contar um pouquinho sobre a história da tradução dos livros. Eu despertou meu interesse no budismo. A primeira vez foi justamente do Zen budismo, um livro que uma amiga emprestou, acho que eu tinha por volta de 16 anos, e aí o livro do Alan Watts, budismo Zen, bem tratado, junto com o taoísmo, também com, a gente chama de pensamento oriental, né? Tratado de uma forma ampla, quero dizer, mas também tem muitas histórias, né, sobre o que é o Zen. Mas também falava sobre meditação e como é a prática da meditação e de não ter pensamentos. E na época eu comecei a praticar um pouco e aí logo desisti, porque vi que não ter pensamento era alguma coisa meio impossível. Então, deixei de lado a ideia. E na época não tinha ninguém que pudesse me orientar, não tinha encontrado essa pessoa. O primeiro encontro foi o livro, muito inspirador, muito revelador de um outro mundo, né? Eu buscava alguma coisa diferente, um pouco desiludida, um pouco assim, sem achar que havia cristã, né, na qual nós, a maioria dos brasileiros, nascemos imersos nela, né? A tradição, mas eu não achei não estava contente com aquilo, então quis buscar uma outra perspectiva de mundo, e ali nesse livro eu encontrei um raiozinho de luz ali, né? Então, mas não foi imediatamente alguma coisa que me levou à prática, né? Então, tempos depois, através da Sociedade Teosófica, também amigos, né, me levaram a conhecer a Sociedade Teosófica, onde tem muitas palestras, até hoje, né, palestras sobre várias religiões, sobre diferentes visões de perspectivas religiosas, de apresentação sobre o que é cada religião, também o sistema teosófico, né. E ali ouvi palestras do professor Murilo, professor Gustavo, e tempos depois, seguindo o Gustavo, né, professor Gustavo, me juntei a um grupo de estudos dele. Não sei se tiver alguma questão, porque senão talvez fique uma história meio longa, pode me interromper. Então, ele focava, como ainda foca bastante até hoje, no budismo Shin, que ele tem uma visão bem ampla, né, que incorpora a filosofia ocidental. Mas aí eu me interessei bastante pelo budismo Shin, e aí fui buscar a iniciação lá em São Paulo,
E depois quis me aprofundar mais e acabei indo para fazer esse mestrado lá na Califórnia, né, no IBS, que é o Institute of Buddhist Studies. E aí, no sentido assim de prática, de conhecer o pensamento, fazendo as práticas, né, que são oferecidas, como leitura de sutras, mas também a prática da tradução, para mim, foi algo que me motivou, me captou bastante, me interessou muito. Então, sempre quis estar com grupos de tradução e comecei a me envolver em grupos de tradução. Olá a todos, Ângela, é um prazer revê-la aqui nessa iniciativa do Reverendo Sugal para o canal do Tariq, muito bom, e o intuito é a gente fomentar esse bate-papo sobre os mais variados temas, não é necessariamente aprender sobre budismo, mas de alguma forma a gente acaba aprendendo sempre, né? E eu acho que o tema que você traz, que é das traduções, ele é um tema muito importante, né? Porque sem eu entender o texto, eu não consigo praticar, eu não consigo despertar, ou seja, é a questão do encontro, né, que a gente fala tanto, o encontro do Dharma, né, o Bodhisattva Dharmakara que encontra o Buda Lokesvaraja, e aí ele faz os seus votos, Ananda que encontra com o Buda Shakyamuni, a gente que encontra com os nossos professores, esse encontro que está acontecendo aqui, ou seja, a tradução ela é uma forma de encontro também, né? Um encontro através da linguagem e que desafia a gente a encontrar dentro da língua latina, que é uma língua um tanto complexa, mas ao mesmo tempo difícil para expressar aquilo que as línguas orientais nem sempre conseguem expressar para nós ocidentais, né? Até hoje a gente fala de Shinjin, o que vem a ser Shinjin, né, que a gente traduz como fé, mas também não é fé, é muito mais do que isso. Então, como que essa vivência da tradução, ela fomentou, ela potencializou a sua própria prática do encontro com o Dharma, através da tradução dos termos, adaptação dos termos, como que isso, dentro da sua vida religiosa, contribuiu, porque não é simplesmente uma tradução técnica, né, não é o trabalho de um tradutor, né, uma vez que nós estamos envolvidos no texto budista, isso ele atinge a gente de alguma forma, né, não é um trabalho que a gente traduz, entrega e acabou, a gente não tem nenhum envolvimento com o conteúdo, né, ao contrário, a gente se envolve com o conteúdo, né, então como que esse conteúdo de tradução não é potencializou, mas ele contribuiu com a sua própria religiosidade. Por exemplo, esse livro Tanisho, né, que eu participei desse comitê no ano 2000, né, 2000, ele foi lançado em 2002, né, terminou a tradução, mas foi um tempo de 2 anos e pouco, assim, que a gente se reunia e debatia várias questões, né, assim, sobre as definições, sobre depois também colocar um glossário, né, claro, no final, porque tem esses termos técnicos, né. Esses termos técnicos, como, por exemplo, a proposta desse YouTube, né, desse canal, né, é o Tariq, né, então, tem a palavra Tariq aqui traduzida como outro poder, né. Da mesma forma como a gente conversou sobre o termo budismo Shin, eu acho que é uma coisa em processo ainda, tem essa definição, outro poder, mas, por exemplo, no tempo que eu estava lá nos Estados Unidos, tem uma vertente que considera como o poder do outro, né, uma outra forma de traduzir. Então, me parece que o debate sobre os termos técnicos ou as discussões que acontecem durante uma
um comitê, né, durante esse exercício da tradução com um comitê, com um grupo, é muito peculiar, muito particular, porque leva a um estudo do budismo, né? É assim, altamente uma coisa que motiva muito o estudo do budismo. E também convida a essa arte, né, da convivência, de refletir juntos e perceber a perspectiva do outro, se colocar um pouco no lugar do outro, como é que se chega a uma visão, uma determinada concepção, né, de algum termo, ou de uma compreensão mesmo do ensinamento budista, né? Então, ou seja, é colocar na prática, né, a aplicação do ensinamento na prática, o exercício da tradução. O exercício da tradução e ainda mais enriquecedor ainda quando se tem um comitê, né, quando é feita com um grupo. Já o Oceano eu fiz sozinho, né? Mas esse livro do professor Ken Tanaka, né? Também cheguei a conversar com um grupo no início, mas depois eu fui desenvolvendo sozinha, porque foi um processo mais longo, né? Por vários motivos. Mas ele é um texto de perguntas e respostas, né? Então visa uma introdução, ele é um pouco mais simples num certo sentido, né? Mas eu acho que, assim, em resumo, tentando responder a sua pergunta, é um exercício de estudar mesmo o budismo através dos textos, né? E fomentar também esse debate, né, para que haja essa adaptação. Eu acho que, quando a gente fala, o budismo veio lá da Índia, ou fez tanto, na verdade, percorreu tantos países, né, no seu desenvolvimento, né? Então, às vezes falar o budismo brasileiro, não sei, né? O budismo vai sendo assimilado, e aí esses termos que aparecem, né, esses termos que são bem específicos, né, de cada escola, isso daí acho que é natural que aconteça, né? Como você falou, né, do termo Shinjin, como é que se traduz fé, né, ou diferenciar do conceito de fé de modo geral, como é que faz, né? O que é de específico nisso, né? O que é de específico da escola. Então a gente confronta isso também, né? O que é de específico, o que é de universal, o que é de particular, o que é universal, né? E aí, nesse caminhar, vai se delineando alguma coisa, né, de um budismo com as nossas cores, com nossa amplitude, nossas diversidades, enfim, tudo que tem do nosso país, né? E, Ângela, o que você percebeu de mudança no processo de tradução desde quando você se envolveu com o Tariq, que já faz um tempo, e essa tradução do Oceano? Você acha que mudou já evoluiu a linguagem, enfim, mudou alguma coisa nesses últimos anos que você acha que é perceptível? Bom, talvez uma mudança em você mesmo também nesse processo. Não saberia dizer de imediato. Não tem, pois é, tem uma coisa que é assim, fundamental para mim, né, é que tem esses livros traduzidos sobre o Jodo Shinshu, né, digamos, uma certa vontade, né, de que tenha mais livros de Shinshu traduzidos ou escritos, traduzidos ou escritos, né, porque se você chega numa livraria, você vê muita coisa de outras vertentes, né, de outras escolas, e muito pouco de Jodo Shinshu. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é em São Paulo,
Eu não tenho ido muito, não sei se tem livrarias mais especializadas ou só nos laterais, nos templos, né? Você encontra. Né? Então, eu acho que para que Gyodo Shinshu seja mais conhecido, mais amplamente divulgado, eu penso, posso estar equivocado, que uma primeira etapa seria isso, ter livros nas estantes, nas livrarias, nas bibliotecas, nas escolas, né? Então, por isso eu me empenhei mais nesse processo, eu tenho procurado, né? Agora, claro que a transmissão oral, né, as palestras, e agora com essa divulgação nesse canal são fundamentais, né? São fundamentais. Agora, a leitura, né, não sei se é porque eu comecei assim também, né, mas a leitura tem esse momento solitário, né, você e o livro, tem a imaginação também, tem o diálogo, tem você tem as suas dúvidas que você constrói, então leva uma busca mais forte, intensa. E nem sempre mestres, professores, instrutores estão acessíveis, né? A gente tem que considerar essa questão também. E da sua experiência de mestrado nos Estados Unidos, você observou que tem muito mais material disponível lá, é isso? Sim, eu observei isso, tem bastante. Bem mais, comparado com no Brasil, sim. Tá. Como que a gente poderia trazer esses materiais para o Brasil? Pois é, então, esse livro do Tanaka Sensei, né, do Ken Tanaka, foi uma iniciativa nesse sentido. Tem um outro livro do Tai Tetsu Uno também, Rio de Água, Rio de Fogo, né, que comecei a traduzir, quis publicar e afinal não andou para frente e parei ali. Agora, a gente também já fez outras traduções mais modestas, assim, de prédicas, livros de prédicas que ainda estão por serem publicados, né? E aí tem essa coleção, né, o Amida Kyo, os sutras, né, que são fundamentais, mas, quer dizer, mas são organizados lá no Japão, né, a iniciativa parte lá do Honganji, né, e aí, sim, é uma coleção básica que já foi publicada, né, os 3 sutras principais, Amida Kyo, o Sutra da Contemplação e o Sutra menor, esse aqui, Sutra da Contemplação e da Contemplação e o maior. São 3, né? Confundi um pouco aqui. Mas, além desses, os hinos, né? Os hinos, o Matosho, as cartas, e aí tem o Tanisho, que eu estava falando no início, né? Que é um livro muito conhecido no Japão, né? Popularíssimo no Japão, mas também de difícil leitura. É um livro que requer interpretação, ou grupos de estudos, ou algo nesse sentido, né? Mas também é um livro muito especial, eu considero o Tanisho um livro muito especial, porque você pode ficar estudando ele muitos anos, e ele tem matéria fundamental, assim, de Gyodo Shinshu. Então, é extremamente rico, mas pouquíssimo divulgado, a meu ver, né, no Brasil. Eu queria fazer um comentário a respeito de toda essa sua fala, porque acho que o que antecede a divulgação do Gyodo Shinshu em termos de publicação, e isso pede o trabalho da tradução, é o interesse da própria instituição. Eu acho que o budismo Shin ele chega muito tardiamente na popularidade do brasileiro, e principalmente ele cai na visão midiática por conta, principalmente, de
clérigos e praticantes brasileiros ocidentais que começam a trabalhar nas redes sociais em termos de postagem, e isso começa a incitar a curiosidade da população brasileira em geral. Então, como eu já escutei, é um budismo novo, chegou agora, inventaram agora. Não é um budismo novo. Até eu estou costurando essa perspectiva para o pessoal que assiste o canal, então só para dar a contextualização da questão. O budismo Shin não é um budismo novo, não é uma coisa inventada recentemente, muito pelo contrário, é um dos budismos mais antigos que tem no próprio Japão, e é um budismo extremamente conhecido dentro da sociedade japonesa. Então não é alguma coisa que é velada, né? O budismo Shin, ele chega tardiamente no conhecimento dos brasileiros, e essa é a meia-culpa que a gente precisa fazer, porque isso vai refletir na questão das publicações, porque sempre foi um budismo de colônia, assim como outras escolas budistas japonesas que também ficaram presas, circunscritas à comunidade japonesa. O budismo Shin se abre muito tardiamente à sociedade brasileira. É só a gente ver a quantidade de clérigos ocidentais não descendentes de japoneses ordenados e a quantidade de clérigos nipodescendentes. Então, a gente tem uma baixa de interesse pelo budismo Shin, muito pela própria circunstância da difusão da própria instituição, da própria abertura, né? E isso vai refletir, inevitavelmente, na tradução dos livros. Quem é que mais está interessado nos livros em português a respeito do Jodo Shinshu? Num primeiro momento, vão ser os brasileiros ocidentais, que estão à procura de uma religião, estão à procura do budismo, e se depara que o budismo é uma religião muito estratificada, e de repente cai numa escola chamada Jodo Shinshu, imaginando que no início o budismo se resume a Dalai Lama, Monja Coen e tantos outros grandes nomes que a gente tem por aí. Mas não é bem assim que funciona, né? E o segundo momento que a gente tropeça é a questão de encontrar leituras em português. E aí a gente fala, poxa, mas não tem nada escrito em português? Não tem, porque a gente está traduzindo isso pelo nosso próprio interesse enquanto ocidental ou nipodescendente que fale português, né? Então a gente tem que contextualizar todo esse cenário para entender por que nós não temos publicações do Jodo Shinshu nas livrarias e bibliotecas, o que é um sonho, né? Eu sou um grande entusiasta disso, mas infelizmente a gente encontra a instituição que gira numa engrenagem, numa certa velocidade, e a demanda da sociedade é outra, principalmente das redes sociais, que elas são bem cruéis e elas exigem, assim, de formato imediato e até gratuito. Quantas vezes alguém não pediu assim, não tem um livro gratuito em PDF? Então, existe todo um trabalho hercúleo de tradução, como você falou, você levou 2 anos para fazer a tradução do Tanisho, se eu não me engano, né, na época. Nós. O grupo, né, o grupo, de tradução, né, e a gente, no Higashi Hongandi, que é a escola irmã a que a reverenda Ângela pertence, nós também temos um instituto de tradução chamado Komarajiva, criado e liderado pelo saudoso professor Ricardo Mário Gonçalves, que hoje faz 1 ano do seu falecimento, inclusive, dia 6 de setembro, e ele que nos impulsiona a questão de traduzir livros do Jodo Shinshu para que o público brasileiro, nipo-descendente ou não, possa entender o Jodo Shinshu, o que vem a ser. Então, a gente tem um trabalho muito tardio de tradução e de publicação por conta da própria instituição que esteve sempre circunscrita à comunidade japonesa, e isso fez uma resistência nesse trabalho, né? Então, estamos trabalhando, né, as 2 escolas aqui representadas estão trabalhando nesse sentido, mas isso requer trabalho, tempo, dedicação e muita paciência, né? Então, é importante a gente contextualizar os porquês de não termos tantos trabalhos, né? Porque em inglês e japonês, o Tanisho é vendido em livraria no Japão. Qualquer livraria tem o Tanisho. Você encontra livro de formação de monges do Jodo Shinshu em grandes livrarias.
né, a gente encontra muito trabalho no budismo em japonês, mas em português, infelizmente, dependemos de poucos brasileiros, né, o budismo já é uma população muito enxuta em termos de praticantes. A gente não chega nem a 0,23% da população. Se pegar o número de clérigos, então, diminui mais ainda. Clérigos ocidentais não nipodescendentes, mais ainda. Então, isso é um trabalho de, né, hercúleo mesmo, né? É muito, muito bom. Muito obrigado. Eu acrescentaria à sua análise essa condição, eu não sei se eu vou chamar assim a condição, no Jodo Shinshu, que traz o aspecto cultural, né? Tem o aspecto religioso e o aspecto cultural, né? Que traz ou reforça, talvez por não estar no Japão, né? Quando se desloca de onde ele nasceu, brotou. Né? Eu acho que existe isso, a gente tem que contrabalancear. Tem o elemento cultural, que é o que perpetua a tradição, né? Leva adiante a tradição. Mas é muito difícil separar, né? O que é do Dharma, o que é religião 100%, o que é o aspecto cultural, né? Então, assim, então tem vários eventos, né? Como o Bondori, né? Tem várias festividades que são muito boas para reunir as pessoas, para que haja uma interação entre todos, é fabuloso. Né? Tem os cultos memoriais aos ancestrais, aos que faleceram, né? Tem toda uma série de elementos ritualísticos que atendem a essa raiz cultural, vamos chamar assim. Então, não sei se dá para separar na raiz o que é cultura, o que é essencialmente o Dharma, né? Não sei se dá para separar. E aí, talvez isso contribua para que, assim, digamos que seja isso, uma hipótese, que para sobreviver mais num país de onde não é o país onde nasceu, né, quer dizer, um país estrangeiro, no certo sentido, seja necessário reforçar mais o aspecto cultural, e aí, por isso, né, dar mais ênfase até a transmissão do Dharma, assim, simplificada, ou no dia a dia, um pouco, né, para manter o sentido da tradição. Né? Acho que isso daí vai acontecer, né? Acontece menos, talvez, no budismo tibetano, não sei, talvez aconteça menos em outras configurações budistas, mas no dia do Shinshu, eu tendo a entender por causa disso. Mas, mesmo assim, para além disso, eu coloco como você falou, gostei da palavra sonho, né, de que sejam mais, vou emprestar a sua palavra sonho, para que tenham mais, que a gente consiga ter mais publicação, consiga ter mais divulgação em livros também. Você falou do budismo tibetano, é interessante porque a gente tem que pontuar também duas modalidades de budistas, né? O budista étnico e o budista convertido. O budista tibetano, ele vem com o budismo convertido. E como o budismo, em geral, nunca teve um caráter missionário, expansionista, ou seja, vamos levar as missões para divulgar, né, a palavra do Buda, né, o budismo ele vai junto com os imigrantes. Mas a gente não teve uma imigração tibetana no Brasil como foi a imigração japonesa. Então fica a pergunta, então o que fez ter tantas traduções e tantas publicações do budismo tibetano, mas não tem do budismo japonês ou chinês, por exemplo, né? Mais recentemente a gente tem com o templo Zulai e o Tsongkhwang, que eles têm trabalhado bastante. Mas é a questão dos budistas convertidos, né? Então são esses budistas que vão fazer todo esse trabalho, e que o convertido tibetano já faz isso desde os anos 60 e 70, né? E a gente está fazendo isso um pouquinho mais tardiamente. Né? Tem características, né, do Jodo Shinshu também,
como o Shinran falou, né, eu não tenho discípulos, né, tem uma coisa de fomentar, né, cada um se desenvolver, né, abraçado pelo Buda Amida, né, na recitação do Namo Amida Butsu, né, tem uma outra condução aí, né, que talvez diferencie, né, de outros formatos, né. Interessante. Mas, pode falar. É que, para mim, eu nunca fui muito praticante do budismo Shin, assim, a minha família mas a gente nunca... Eu morei numa cidade que não tinha muitos descendentes, né? Mas a compreensão que eu tinha que o budismo Shin era o mais simples. Ele é tão simples que, para mim, deveria ter sido mais fácil se conectar com os brasileiros. E eu tenho... Enfim, aí agora eu percebo que não, alguma coisa aconteceu que não foi percebido, né? Mas para mim sempre foi comunicado que era uma coisa mais simples. Né? E é isso que eu nunca entendi, se é mais simples, porque é difícil transmitir essa, né? Então eu lembro da minha família falar, não, é um budismo simples, não tem muito que se preocupar, não tem muito ritual, os monges casam, todo mundo leva uma vida como todo mundo, né? E me parece que é tão simples que assusta talvez as pessoas nessa simplicidade, né? Porque nós viemos de uma cultura, a cultura brasileira, que posiciona o clérigo no outro patamar, né? E aí, quando ele está mais ou menos no mesmo estilo de vida que eu, apenas como um orientador espiritual, isso acho que assusta algumas pessoas. Eu tenho essa impressão, não tenho certeza disso. Mas talvez a falta de rituais mesmo, e de hierarquias, não sei, e a gente sabe que tem hierarquia, né? Mas talvez essa coisa não muito explícita acaba não passando valor para a comunidade de não descendentes. É realmente um mistério para mim. Você fala não muito explícita, o que exatamente? A questão hierárquica dentro dos templos, né? Acho que pouca gente percebe isso. Então, como nós percebemos, não sei, eu acho que é um outro... A gente se sente muito próximo, eu acho, da maioria das pessoas que têm vida de clérigo, né? Eu acho que tem uma visão horizontal, sim. Não tem, né? Até mesmo em termos de espaço, né? Você vai lá no Hongand, lá no Japão, pelo menos, né? É no mesmo nível, no mesmo plano do olhar, né? Não é uma coisa lá em cima, a imagem do Buda, né? Quero dizer, ou a imagem do Jin, né? Qualquer entidade que esteja ali representada, né? E também dos monges, né? Você fica no mesmo plano deles, né? Então, eu acho que é uma visão dessa horizontalidade, né? Uma Gyudo, somos todos iguais, né? Nesse plano, quer dizer, tem que se aprofundar mais no sentido disso, né? O que é essa igualdade. Mas hierarquia, sim, existe, né? Hierarquia é uma característica, assim, do Japão, né? Em muitos aspectos. Até na linguagem você vê isso, né? A linguagem já diferencia, já posiciona cada um no seu lugar, né? Por princípio. Mas isso, por um lado, né? Isso, como você falou, é simples e como é que pode, né? Eu acho isso muito bom, né? Que você tem essa visão logo de início, ou mesmo sem saber, que você vê o monge, o reverendo, alguém que esteja ali conduzindo
uma instituição, né, do seu lado, né, não é alguém inacessível, alguém que está ao seu lado, né, com quem você pode contar, né, acho isso um ponto importante. Agora, a simplicidade, aí cabe observar mais com mais foco, né, essa simplicidade é aparente ou é de fato simples, é fácil, né, como é que é esse simples, né? Como, por exemplo, no livro do O Oceano, né, ele fala dessa metáfora lá do boiar, né? Você está desesperado no mar, sem saber como se salvar, né? Estou simplificando, né? E aí, de repente, você boia, e você, boiando, descobre que tem uma entrega, e ali você pode relaxar e ficar tranquilo. É simples boiar, né? Mas será que é simples mesmo? Assim, muita gente não consegue, né? O que torna isso difícil, né? Como entrega, né? Você pode falar, é simples, mas será que é possível para mim? Né? Shinran sempre colocou a coisa voltada para ele. Né? É possível, o voto é para mim, não é possível para mim. Né? Então, se isso consegue te levar a perceber que tem que ter uma reflexão, ou seja, esse caminho da autorreflexão também tá ali posto no ensinamento do Xinchu, né? Então vale a pena, né? Esse simples. Mas se for um simples que aí, então vou ficar assim, solto, não faço nada, nada acontece, aí acho que tem que se mexer e fazer outra coisa, ou buscar outra coisa. Essa metáfora do boiar, ela é muito interessante, né? Nós estamos acostumados a ver no imaginário ocidental o que vem a ser o budismo, com meditação, com prostração, acordando às 4 da manhã, ou seja, certos clichês que a gente tem, no bom sentido, claro, porque eles são legítimos e reais, mas a gente tem uma ideia de que o budismo é só isso. E talvez essa seja entre aspas, uma frustração de dizer assim, mas eu tenho só que boiar então? Né? Mas foi o que você falou, Angela, não é tão simples boiar. Basta a gente ir numa piscina e tentar. Se force a boiar, que você vai ver que você não boia, né? Então, essa questão da entrega, né? Ela é muito desafiadora para uma sociedade em que te empodera o tempo todo. Ou seja, você é capaz de tudo, você pode tudo, você é tudo. E, de repente, o budismo vem e te corta, te dá uma rasteira nesse sentido e fala, não é bem assim, não é? Aí entra a questão do poder próprio, do outro poder, né, do voto original, e tantos outros conceitos que existem no budismo, que são roupagens daquilo que é o Dharma. São formas de apresentar o mesmo assunto, só que em formatos diferentes, né? E realmente é desafiador, né? Então, eu gosto muito dessa metáfora do boiar. Ontem eu estava vendo uma outra também interessante, estou tentando lembrar de quem é, não é Ramakrishna, uma outra figura, que fala assim, né, que o vento da graça, uma coisa assim, está sempre soprando. Uhum. O negócio é a gente içar a vela, né? Uhum. Como içar a vela e aproveitar esse fluxo que no texto do Nagarjuna também fala, né, o caminho difícil, o caminho fácil, né? Então, o caminho fácil é aquele que é feito através de um veleiro, né? Você vai trilhar o caminho através da via aquática, chamada via marítima, né? Através de um veleiro, né? Você vai pelo sabor do vento, vai tranquilamente, vai suavemente. Né? E o caminho árduo é aquele em que demanda muito sofrimento. Né? Então, como foi esse processo de tradução da ideia do Tariq? Não só do livro, mas da ideia. Enfim, eu imagino que tenha tido alguns debates sobre como traduzir. Mas esse livro,
eu fiz mais uma revisão técnica, né, do Tariq. Então, quer dizer, pouco debate, vamos chamar assim, né? Não teve muita problematização, assim. Que o termo, inclusive, foi mantido, né? Não foi traduzido, é Tariq mesmo. Poderia ter sido traduzido como outro poder, né? Como às vezes é traduzido, né? Então, eu posso dizer que não participei muito de alguma discussão sobre esse livro especificamente, né? Mas como esses termos, Tariq, Xinjin, né, são específicos, né, de Odo Shinshu, a gente pode dizer assim, e eu tendo a pensar, como estou traduzindo agora um livro do Shigaraki Sensei, o professor Takamaro Shigaraki, que defende não traduzir, né, manter Xinjin, né, manter Tariq. Acho que é um convite a gente mergulhar nessa experiência e se aprofundar, né, no sentido dela. Ah, que bom. Então, a tendência é esses conceitos, as palavras que são difíceis de traduzir, a gente manter na língua original, é isso? Existe essa tendência mesmo. Eu não sei se é difícil, mas, por exemplo, a gente vê o termo Nirvana, né? Nirvana, acho que desde o século XIX, já veio para o Ocidente, já é falado aqui, hoje em dia se encontra no dicionário Wise, o Aurélio, né? Samadhi também, né? Shunyata, não sei, vazio, vacuidade, às vezes traduzido, às vezes não. Tem certas palavras que oscilam ainda, mas o que eu quis dizer enquanto esse termo é tão específico dessa escola, né, nesse sentido, eu acho que vale a pena, que é importante mantê-lo. Essa é a minha visão, né? Mantê-lo sem traduzir. Não por ser difícil. Nirvana também é muito difícil, né? Eu acho. Compreensão desses termos. Vazio também, né? Vacuidade, vazio. Então, acho que convida mais o leitor a entrar, o praticante, né? A mergulhar nessa perspectiva de Odo Shinshu. Eu fui um pouco atrás disso, né? Estudando Myokonin lá nos Estados Unidos, né? Fui atrás desse conceito, chamar de conceito, como foi vivenciado pelos myokonins, como se diz que os myokonins são aqueles que, né, despertam o Xinjin, né, nos quais o Xinjin foi desperto. Então, eu fui um pouco atrás do myokonin para também buscar compreender, né, o sentido de Xinjin. Aí aqui tem sido traduzido, né, na nossa escola como mente confiante. Ou eu já pensei assim, confiança genuína, ou coração confiante, né? Tem algumas propostas, né, de tradução. Eu vou aproveitar o gancho, porque de uns anos para cá, numa das reuniões do Instituto, pensamos seriamente sobre a Xinjin, né, que usávamos como mente confiante. Então, numa proposta do professor Ricardo, na época, depois de muitos encontros, a gente adotou o coração confiante. Então, por mais que seja, como você falou, manter certos termos nos seus originais, eu acredito que seja muito válido e importante, mas eles precisam vir de explicações, de orientações, de estudos, porque senão pode cair numa certa banalização do termo, né? E porque realmente eles são profundos, né? As línguas orientais são, né? Aproveitando a sua deixa da mente confiante, porque já vieram me perguntar, aliás, faz 15 dias, me mandaram uma mensagem em inbox lá no Facebook sobre essa diferença entre mente confiante e coração confiante, por que um fala uma coisa e outro outra.
Eu falo, não, é puramente uma questão estética, semântica, de interpretação do mesmo termo, né? Aí expliquei, são duas escolas irmãs que trabalham com o mesmo tema, mas têm os seus vocabulários também específicos na língua ocidental, que, como eu falei no início, é complicado você querer traduzir certos termos, né, para a nossa língua latina, né? Então, nossa língua latina, ela é cheia, ela é binária, ela é de gênero, né? Não é o Buda, o Buda então é homem. Não, o Buda não é homem, nem mulher, o Buda não é nada, né? Mas por que a gente chama o Buda? Por que é o Dharma? Eu sempre, como eu atuo um pouco nesse sentido de interreligiosidade e diversidade, isso me intriga, por que sempre o O tem que ser o privilegiado da coisa? Por que não pode ser a Dharma? Por que a gente não fala a Buda? Por que não é a Sangha? Né? Vocês falam a Sangha, mas no Higashi se teimou que tem que ser o Sangha, e eu falo, não, mas por que tem que ser o Sangha? Põe um feminino no meio das três joias aí, gente. Não tem representatividade. Então, a nossa língua ocidental, latina, ela é ingrata também nesse sentido. Então, é um pouquinho difícil, né? É um trabalho muito extenso para ser feito, né? Nossa, que bom que você trouxe isso, porque eu ia perguntar mesmo, porque o Shinjin tem o kanji de Kokoro, né? E aí foi, mas por que é mente? E também é porque nunca conseguiram traduzir direito Kokoro, eu acho. Mas que bom saber que assumiram essa tradução no coração. Coração. Não, eu ia complementar que a questão do coração é que entre mente e coração, no termo ocidental, essas provocações foram trazidas de novo pelo professor Ricardo. O Jodo Shinshu, ele é uma vertente do budismo que é muito devocional. A gente está falando em louvor, em cântico, em devoção, em confiança. Então, ele tende muito para o emocional. O que representa mais o emocional na nossa linguagem ocidental não é a mente, é o coração. Então, entre esses dois termos, a gente passou a preferir, então, o termo coração confiante, que ele remete a uma questão da entrega, né, a questão do acolhimento, a questão da confiança, né, então, por isso que a gente passou nesse sentido. Qual que é a beleza do budismo Shin? Você percebeu nessa sua experiência de tradução? Quando você estava falando do Tariq, né, me ocorreu também falar isso, que beleza, né, é alguma coisa que também ressoa, falando no coração, que ressoa no coração, né, que envolve. Quando eu ouvi uma experiência, né, a gente tem experiências que marcam mais, né. Certa vez lá no templo, né, eu ouvi a recitação do Nembutsu, né, várias pessoas juntas recitando uma determinada recitação, né, é alguma coisa que imediatamente remete ao conjunto de pessoas a Sangha, né, conjunto de pessoas que praticam, que são ligadas àquele pensamento, aquela escola, né, de Odo Shinshu. Então, isso é muito forte, né, uma experiência de inclusão mesmo, né, tá ali abraçado, tá ali o conjunto, interdependência também é chamado assim, né, esse termo Goen, né, uma condição propícia, você está ali e alguma coisa acontece, né, que reúne você naquele lugar, com aquelas pessoas. Bom, isso é alguma coisa que também pode acontecer nos livros, né? Foi uma experiência pessoal, mas é alguma coisa que também acontece de forma um pouco mais difusa nos livros, eu acho. E, então, uma coisa acho que leva a outra. Uma coisa leva a outra.
você ingressar, né, num grupo, né, ingressar numa escola, né, fazer parte de pessoas que compartilham daquele ensinamento, que crescem a partir dele, né, que constroem coisas significativas para a gente, né, é muito bom, é maravilhoso isso. Tem algum grupo de estudo, você sabe como que tá, como que o livro está fluindo Pessoal, no mundo? eu sei que lá em Brasília tem, né, e o Sugal também lá em Marília. Tá. Esses dois templos têm se interessado em fazer grupos de estudos. Eu não acompanho, não participo, mas fiquei sabendo assim, por eles. Né? Tá. Eu espero que tenha mais, né? Vamos ver. Tá bom? Ok, bom, tomara que venham mais materiais aí para a gente ter traduzido, então. No momento eu estou com esse livro do Shigaraki Sensei e tem outro também do Kakehashi Sensei, que já está na lista. Bom. Aí eu vou avisando, tá bom? Sim, obrigada. Muito obrigado por esse Obrigada trabalho, a você. Angela. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por esse trabalho, porque realmente precisamos de mais materiais, né? Na verdade, nós precisamos muito mais. Sim. Porque é nos dado como sabido as coisas, mas não, nós não temos conhecimento. Uhum. Então, é uma forma da gente mesmo resgatar a compreensão da nossa cultura a partir do budismo, que elas estão totalmente entrelaçadas. Então, se essas traduções não chegarem, acho que muita coisa que ainda está viva pode se perder. Obrigada. Muito obrigado. Ok, obrigada. E sucesso aí no canal.